Olá, estamos de volta. Sou o professor Luiz Egon Richter. Já gravei outros vídeos anteriormente. Desculpe. E falamos sobre desjudicialização, falamos sobre testamento, cessão de direitos hereditários, escritura pública de partilha. E agora, neste vídeo, vou trabalhar um pouco, enfim, vou falar um pouco para vocês sobre o registro de imóveis. E no próximo vídeo, que é o último, eu então vou trabalhar com vocês a qualificação do título no registro de imóveis. Em outras palavras, qual é o processamento que o oficial do registro de imóveis faz quando ele recebe um título, mais precisamente, uma escritura pública de partilha. Dito isto, vamos então para o registro de imóveis. Eu já penso que já referi em outra oportunidade, eu trabalhei por mais de 40 anos em registro de imóveis, e há muitos anos atrás, um dos questionamentos que eu me fazia, mas afinal de contas, o que é o registro de imóveis? O que vem a ser? É um órgão público, não é um órgão público? O oficial, ele ocupa cargo público? É um emprego, não é? Essa questão toda. Em face disso, eu construí uma noção conceitual de registro de imóveis e que eu venho utilizando para as minhas aulas. E é o que eu vou fazer aqui, como ponto de partida, dar uma ideia conceitual de registro de imóveis, depois alguns princípios, clarear alguns aspectos do registro de imóveis que são importantes, sobretudo para as escrituras públicas de partilha, de inventário, e, por que não, também para os formais de partilha extraídos dos autos dos processos de inventário. Muito bem, vamos lá. Como é que eu conceituo, qual é a ideia sobre registro de imóveis? O conceito que eu escrevi é o seguinte: é uma instituição jurídico formal. Claro que o registro de imóveis é algo que foi instituído. A preocupação com o direito de propriedade, ele antecede a própria criação do Estado. Mesmo os povos antigos, que já tinham uma noção de direito de propriedade, embora não se confunde com a noção de direito de propriedade que surge a partir da Revolução Francesa, já havia preocupação com a segurança. No Antigo Egito, outros povos antigos, na Antiga Roma, sempre havia uma preocupação com o direito de propriedade. Em outras palavras, a partir do momento em que o homem descobre que ele pode se apropriar de algo, nasce concomitantemente a preocupação com a segurança daquilo que ele se apropria. E com a propriedade, sobretudo a imobiliária, não há nenhuma novidade nisso. Então, ao longo da história, o homem sempre desenvolveu mecanismos procurando proteger esse direito ou mesmo a posse da propriedade. Mas, atualmente, falando do registro de imóveis como uma instituição jurídico-formal, ou seja, ela é instituída, o registro de imóveis é instituído juridicamente, há previsão na Constituição, há previsão no Código Civil, tem a Lei dos Registros Públicos, que é a Lei 6.015 de 73, mas que entrou em vigor em 76, anteriormente já existiam outras leis regendo, Ele passou a ter uma importância bastante grande, especialmente a partir da vigência do Código Civil de 1916, quando ele assume características de um registro de imóveis publicista, e depois eu vou explicar um pouco a diferença entre o registro imobiliário publicista e o privatista, esclarecer um pouco sobre isso. Então, uma instituição jurídico-formal, uma instituição, ou melhor, algo que foi instituído juridicamente, e que a natureza da atividade é formal. É formal. São feitos os registros, os apontamentos que produzem efeitos jurídicos. O ato de registro, o ato registral, ele possui natureza administrativa. Não se trata de um ato privado, pelo contrário, trata-se de um ato público, de um ato administrativo, portanto, de natureza pública, praticado por alguém que exerce uma função pública. Esclarecendo, não existe cargo nem emprego de oficial do registro de imóveis. O oficial do registro de imóveis, isso vale também para o notário, são agentes
delegados do Estado. O Estado, através da delegação, repassa a essas pessoas, mediante concurso público, a incumbência de praticar determinados atos que são típicos de Estado, por se tratar de atos jurídicos. Portanto, os notários registradores não executam serviço público em sentido estrito, em sentido amplo, sim, mas em sentido estrito, desenvolvem, ou melhor, executam funções públicas de natureza jurídico-administrativa. Então, uma instituição jurídico-formal a cargo de um oficial público, por força de delegação, que tem por atribuição legal a capacidade para publicizar. Ou seja, o registro de imóveis é uma instituição que tem por função praticar atos que visam dar publicidade acerca de atos e fatos jurídicos com a finalidade de dar segurança jurídica, ou, em outras palavras, com a finalidade de concretizar a segurança jurídica. E falando em atos do registro de imóveis, nós podemos dividir os atos em três. O ato de registro, em sentido estrito, o ato de averbação e o ato de mera publicidade informacional. Vamos lá. O ato de registro, em sentido estrito, é o chamado ato principal. É aquele ato que não depende de nenhum outro ato anterior. Ele, por si só, é suficiente. Por exemplo, o registro de uma escritura pública de inventário, de partilha. O herdeiro recebeu o seu quinhão e ele levou essa escritura a registro. Esse ato de registro é um ato autônomo. Ele produz efeitos independentemente de qualquer outro ato, ou, em outras palavras, ele não se agrega a outro ato. Ainda que o direito de um deriva para o outro, mas são dois atos autônomos. Então, se A adquiriu a propriedade imobiliária por força de um ato registral, no dia em que ele vender esse imóvel e essa escritura for registrada, ocorre uma derivação do direito de A em favor de B. O direito de B só vai se concretizar com o ato de registro do título aquisitivo dele. São dois atos autônomos, o ato aquisitivo de A e o ato aquisitivo de B. O que ocorre é que, no momento em que o direito de A deriva para B, A fica sem o seu direito. Ocorre uma perda em razão do deslocamento do direito que pertencia a A e agora se concretizou, se consolidou em nome de B. Mas ambos os atos registrais são atos autônomos. Da mesma forma, o registro da escritura pública de partilha, os registros de cada um dos herdeiros, sucessores, meeiros, são atos autônomos. São atos autônomos. Só que aqui existe uma diferença em relação a uma escritura pública de compra e venda. Todos nós sabemos que, por força do falecimento, o direito se transfere com o fato morte em favor dos sucessores. Todavia, os sucessores eles não podem dispor do direito enquanto não for feito o inventário e a partilha de bens. Mas o direito já é dos sucessores, diferentemente do comprador. O comprador de um imóvel, isso num contrato de compra e venda, ele somente se tornará proprietário no momento do registro do título. Com os herdeiros sucessores, é diferente. Eles já são proprietários. O registro da escritura, ou mesmo do formal de partilha, tem a finalidade de permitir a disposição sobre o direito. Eles já eram proprietários, todavia não dispunham da disposição, não tinham a disponibilidade do direito. Mas a partir do registro da escritura de partilha, eles passam a ter o direito, pode vender, dar em garantia, doar, enfim, tudo aquilo que se encontra na esfera de disposição dos direitos. Voltamos ao conceito. Ato de registro é isso. O ato de averbação. O ato de averbação, diferentemente do ato do registro, que é um ato autônomo, o ato de averbação depende de um ato prévio.
É impossível praticar um ato de averbação autônomo, isolado, porque o ato de averbação é um ato que se agrega a outro ou diz respeito a outro. Então, por meio de averbação, é praticado um ato de averbação da benfeitoria, da edificação que foi construída, por exemplo. A averbação do número do CPF, se esse não constou, é outro exemplo. A averbação da RG, do RG, do Registro Geral, da Carteira de Identidade, outro exemplo. A averbação do casamento, a averbação do divórcio. Vejam, esses atos, eles sempre remetem a um ato anterior. Eles sempre dizem respeito a um ato precedente. Esse ato precedente pode ser tanto um ato de registro, como um ato autônomo, ou mesmo uma outra averbação. O importante é ter claro que o ato de averbação é sempre um ato acessório. É sempre um ato que vai dizer respeito a algum aspecto de um ato anterior, podendo, inclusive, extinguir o ato anterior. Por exemplo, um mandado judicial decretando a nulidade de um registro que constituiu o direito de propriedade em favor de alguém. O cancelamento desse registro se fará por meio de averbação. No momento em que for praticado o ato de averbação, o ato de registro que havia constituído o direito de propriedade daquela pessoa deixa de produzir efeitos. Ele permanece no plano fático no registro imobiliário. Está lá, continua lá no plano fático. Se alguém for ler a certidão da matrícula, vai constar aquele registro. Mas ele não produzirá mais efeitos. Por quê? Porque houve uma determinação judicial e ele foi cancelado. Então, nós temos atos de registro como atos autônomos, atos de averbação como atos acessórios. E temos a terceira, digamos assim, espécie de ato praticado no âmbito do registro, é o ato de publicidade informacional, que se opera através de certidão. Toda vez que alguém quer uma informação de atos praticados no âmbito do registro, de situações relacionadas com propriedade imobiliária ou direitos reais que recaem sobre a propriedade imobiliária, ou mesmo saber se determinada pessoa é titular de direitos de propriedade ou não é, tudo isso vai se operar através de certidão. Em outras palavras, o oficial vai comunicar acerca da existência ou não de bens por meio de certidão. Então, o registrador, em linhas gerais, pratica 3 tipos de ato: ato de registro, ato de averbação e a publicidade informacional por meio de certidão. Claro que existem outros atos internos, como, por exemplo, lançar o título no livro do protocolo, fazer os indicadores pessoal e indicadores reais, são outras atividades internas. Mas para consumo externo, ato de registro, ato de averbação e a publicidade informacional via certidão. O que é que o registro de imóveis publiciza? Ele publiciza fatos jurídicos que dizem respeito a bens imóveis. Fato. Mas aí nós temos que ter um cuidado. A denominação é registro de imóveis. Todavia, nós não adotamos no Brasil um registro público fundado apenas e tão somente em direitos reais que podem recair sobre imóveis, o direito de propriedade imobiliária e os direitos reais limitados, aqueles que podem incidir sobre o direito de propriedade. Não, o registro de imóveis vai além. No registro de imóveis são praticados outros atos, inclusive de natureza obrigacional. Mas como eu vou saber, ou como eu posso saber quais atos podem ou não ser praticados no âmbito do registro de imóveis? Então, vamos na Lei 6.015, o artigo 167, inciso 1, ele apresenta o rol de atos de registro. No inciso 2, um rol exemplificativo de atos de averbação. Depois, lá no 246, também faz referência a atos de averbação. Mas, em síntese, o rol de atos de registro é mais estrito, mais sintetizado e, sobretudo, no entendimento da maioria, é fechado, ou seja, é números clausos. Enquanto que os atos de averbação não, os atos de averbação são abertos, ou seja, o oficial ele pode praticar atos de averbação sempre que isso for necessário para retificar, para agregar, para cancelar, enfim, ele tem essa
prerrogativa assegurada em lei. Então, de fatos jurídicos que dizem respeito a bens imóveis com efeitos constitutivos e desconstitutivos e declaratórios. Aí eu estou falando, mais precisamente, dos efeitos dos atos praticados no âmbito do registro. Vamos lá, atos de registro. Os atos de registro, eles operam basicamente dois efeitos. E um terceiro que é secundário, mas já vamos lá. Um efeito constitutivo. O ato registral que constitui o direito. Em outras palavras, sem a prática desse ato, o direito real não se constitui. Por exemplo, a constituição do direito de propriedade em favor de alguém, com base num negócio jurídico causal, um negócio jurídico obrigacional, mas que serve de suporte causal para a prática do ato de registro. Sem esse registro, o direito de propriedade não surge. Exemplo, compra e venda, doação, dação em pagamento, permuta, e aí vai. Então, para que alguém possa se tornar proprietário, com base num negócio jurídico, compra e venda, é necessário o ato de registro. Efeitos declaratórios são aqueles títulos que, ao ser registrado, eles não constituem um direito. Eles declaram direitos pré-existentes. Por exemplo, a escritura pública de inventário, escritura pública de partilha, de arrolamento, no momento em que ela é registrada, ela não produz efeitos constitutivos. Ela produz efeitos declaratórios. Por quê? Porque os herdeiros já se tornaram proprietários com o fato morte. A morte do autor da herança operou a transmissão do direito em favor dos sucessores. Volto a repetir que a necessidade do inventário, da partilha dos bens, se faz para que os herdeiros possam dispor do seu direito. Vai ficar definido nessa partilha qual é o conteúdo do direito, qual é a extensão do direito. E a partir do momento em que isso ficar definido na escritura e ela ser levada a registro no registro de imóveis, tudo aquilo que envolve propriedade imobiliária, a partir dali, então, ele passa a ter a disponibilidade. Mas tem um efeito secundário que é a desconstituição do direito por ato de registro. Vejam, naquele exemplo em que A vende o imóvel para B, o direito pertencia a A, quando B leva a escritura ou o contrato que serve para tanto, leva a registro e o oficial pratica o ato de registro, o direito se constitui em favor de B, portanto, opera um efeito desconstitutivo em face de A. Por quê? O registro em nome de B opera o deslocamento. Aquele direito que era de A deriva para B. Consequentemente, o direito que pertencia a A é desconstituído. Então, isso é um efeito secundário à desconstituição. Então, quando se fala em ato de registro, os efeitos, digamos assim, naturais são ou constitutivo ou desconstitutivo. Já os atos de averbação, sim, eles podem produzir efeitos retificativos, convalidativos, ratificativos, retificativos, pode extinguir o direito, podem agregar algo, então já aumenta a gama de efeitos. Como eu disse para vocês, além dos direitos reais que recaem sobre o direito real de propriedade imobiliária, também outros direitos de natureza obrigacional podem ser levados ao registro, bem como atos e fatos que dizem respeito aos próprios sujeitos que figuram no registro. Averbação de casamento, divórcio, CPF, carteira de identidade e assim por diante. Tudo isso pode ser averbado, alteração de profissão, se for o caso, se faz a averbação. Sempre que a lei assim impuser ou autorizar, com a finalidade de dar autenticidade, segurança e eficácia jurídica. Sim, porque a função do registro de imóveis, eu disse, é concretizar a segurança jurídica. Mas para que essa segurança se concretize, é necessário que o ato seja autêntico, e a autenticidade do ato registral só vai ocorrer se o título apresentado também é autêntico. E a eficácia jurídica. A eficácia são os efeitos que o ordenamento jurídico atribui ao ato de registro. E aqui, rapidamente, uma diferença entre o negócio jurídico e o ato jurídico.
Nós sabemos que os efeitos do negócio jurídico podem ser escolhidos pelos sujeitos contratantes. Já os efeitos do ato administrativo são aqueles que o ordenamento jurídico atribui. Então, um ato de registro, ele vai operar os efeitos que o ordenamento jurídico lhe atribuir, e não efeitos que o titular ou um terceiro gostariam que ele produzisse. Ele vai produzir os efeitos que o ordenamento jurídico atribuir aos atos registrais. Sobre sistemas registrais imobiliários, nós temos dois sistemas básicos e outros que derivam desses dois. Nós temos, de um lado, o sistema francês ou privatista, em que a constituição do direito se dá pelo próprio contrato, independentemente do registro. E temos o sistema publicista, em que a constituição do direito se opera mediante o registro no registro de imóveis. Esses são basicamente os dois sistemas, e aí vêm as derivações. Mas vejam que interessante, o sistema registral imobiliário brasileiro, ele adotou, de certa forma, os dois, por isso que alguns dizem que o sistema brasileiro é eclético. Ele por um lado, se aproveita do título do sistema francês, e, por outro lado, a publicidade, o registro para efeitos de publicidade do sistema alemão. No sistema alemão é possível o ato de registro em abstrato, ou seja, independentemente do título, do contrato. O contrato é meramente obrigacional e não ingressa no registro de imóveis. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, os atos de registro no registro de imóveis eles sempre vão ter um título causal. A não ser aquelas situações excepcionais que o oficial pode agir de ofício, elas estão lá no artigo 213, inciso 1. Porque, no geral, a atuação do registrador sempre vai ser impulsionado pela apresentação de um título, princípio da rogação. Título causal, é aquele título que vai dar causa a um registro. A natureza dos títulos, artigo 221, da Lei dos Registros Públicos. Lá vocês poderão encontrar quais títulos podem ingressar no registro de imóveis. Eu não vou ter tempo aqui nesse vídeo para explicar tudo isso. Apenas em passante, dando uma ideia geral para vocês sobre o registro de imóveis, especialmente para quem não tem ou não teve a oportunidade de estudar e de compreender um pouco sobre o registro de imóveis. Um outro aspecto importante e sobretudo interessante do registro imobiliário brasileiro e que é desconhecido de uma boa parte das pessoas é o seguinte: o sistema brasileiro, o sistema registral imobiliário brasileiro, ele é inscritivo de direitos e descritivo de fatos. Sim, e daí? Que importância tem isso? Olha, os direitos inscritos gozam de presunção. Presunção de veracidade, presunção de legalidade, enquanto eles não forem cancelados, eles vão produzir efeitos como se válidos fossem. E aqui já vou adiantando, nós não adotamos o princípio da fé pública, nós adotamos o princípio da legitimação registral, que é a presunção de verdade que recai sobre o ato. Em outras palavras, enquanto o ato registral não for cancelado, ele vai produzir efeitos como se válido fosse. O mesmo não ocorre em relação aos fatos. Os fatos não gozam dessa presunção. Por exemplo, a área do imóvel. Tem um terreno com 300 metros quadrados. É uma estimativa, 300 metros quadrados. Ele pode ter um pouco mais, ele pode ter um pouco menos. A descrição do imóvel, as confrontações, fato. A localização dele, fato. Não goza a presunção. Então, eu não posso alegar, por exemplo, que se na matrícula do imóvel consta que o terreno mede 12 metros de testada, afirmar que a matrícula goza de presunção dos 12 metros, ou, em outras palavras, que esse terreno efetivamente tem 12 metros. Não goza. O que goza de presunção é o direito constituído. É o direito, mas não os fatos. Agora, é bem verdade, todo direito ele precisa recair sobre um objeto, sobre um imóvel, no caso do registro de imóveis. Ele vai recair sobre um imóvel. Então, o direito de propriedade, ele precisa recair sobre um imóvel. E é necessário identificar esse imóvel. Porque como é que eu vou trabalhar com uma situação em que eu sei que existe um direito, mas eu desconheço o objeto sobre o qual recai esse direito?
Então, vamos aqui, hipoteticamente, pensar no seguinte. Eu me dirijo ao registro de imóveis e solicito uma certidão, e nessa certidão consta o seguinte. Fulano de tal é proprietário de um terreno sem área definida, localizado numa rua sem nome nessa cidade. O direito de propriedade dessa pessoa goza de presunção, até prova em contrário, essa pessoa é proprietária de algo. Mas esse objeto sobre o qual recai o direito não está identificado. Por isso, a necessidade da descrição dos aspectos fáticos do imóvel, para que o direito recaia sobre um objeto identificado. E aí já estou falando do princípio da especialização. Por isso, a necessidade da descrição pormenorizada do imóvel, para torná-lo inequívoco em relação a outros imóveis, para que não haja essa confusão. Então, é inscritivo de direitos e descritivo de fatos. Os direitos gozam de presunção e a descrição fática não goza. Tanto é que a retificação de aspectos fáticos pode, inclusive, ser feita de forma unilateral, desde que isso não acarrete prejuízo a terceiros, que se presuma acarretar prejuízo. E pode-se corrigir situações fáticas, desde que terceiros que potencialmente poderiam ter algum prejuízo concordem, diferentemente do direito. Eu não posso unilateralmente tentar modificar um direito meu. Eu posso modificar desde que, com uma outra pessoa, posso transmitir esse direito total ou parcialmente. Eu posso constituir um direito de uso, direito de usufruto, um direito limitado em favor de outra pessoa. Eu não quero aqui fazer uma afirmação absoluta, porque no direito é sempre muito complicado fazer afirmação absoluta. Mas eu penso que, unilateralmente, eu posso renunciar o direito de propriedade. Isso sim. Se eu tenho disponibilidade sobre o bem que me pertence, eu posso renunciá-lo. Então, a renúncia, sim, é um ato unilateral. Mas as outras modificações, mutações em relação ao direito, elas têm que ser com outra pessoa. Eu não posso modificar um direito unilateral, ou mediante acordo, ou então em juízo. Dito isto, vamos adiante. Alguns princípios que informam o registro de imóveis. O princípio da legalidade, eu já fiz uma referência antes, que o oficial do registro de imóveis exerce uma função pública. Portanto, quando o oficial recebe um título para registro, ele recebe aquele documento que se chama título, ele precisa verificar a autenticidade, a legalidade, ele faz um juízo de admissibilidade, e verifica se esse título possui qualidade jurídica suficiente para merecer o ingresso no registro de imóveis e, consequentemente, a prática dos atos de registro e ou averbação, se for o caso. Então, o princípio da legalidade é o princípio orientador da função do registrador. A segurança jurídica é a finalidade do registro de imóveis, é a concretização da segurança jurídica. Princípio da legitimação registrada, eu já fiz uma referência há pouco, nós não adotamos o princípio da fé pública. E alguém poderá ficar pensando, como assim? Eu pego uma certidão lá no registro de imóveis e consta lá o oficial, dou fé. Como que não tem fé pública? O registrador, ao expedir uma certidão, ele dá fé que o conteúdo que consta na certidão é o mesmo que consta no registro. Mas ele não dá fé de que aquele conteúdo que consta no registro é verdadeiro, é absolutamente verdadeiro. Por quê? Porque ele goza de presunção. Amanhã depois, dependendo da situação, aquele registro pode vir a ser desconstituído. Por isso, o registrador não pode dar fé acerca de uma verdade absoluta que não existe. Então, nós não adotamos aqui no Brasil o princípio da fé pública. Não ocorre o saneamento. Em alguns países, após feito o registro, o registrado está, e se alguém tiver algum prejuízo, vai buscar o prejuízo junto ao Estado, coisa assim. Aqui no Brasil, não. Aqui, enquanto o ato de registro não for cancelado, presumir-se-á válido. E o sujeito que consta como titular do direito, o titular do direito. Mas isso pode vir a ser
modificado. Então, a fé que o registrador certifica na certidão é apenas de que o conteúdo da certidão é o mesmo que consta no registro. Mas ele não tem condições de dar fé pública da veracidade do conteúdo do registro. Princípio da especialidade, há pouco eu fiz a referência ao imóvel, que o imóvel precisa estar perfeitamente identificado, então eu estou referindo aqui à especialidade objetiva. O objeto sobre o qual recai o direito precisa estar perfeitamente identificado. Mas há também a especialidade subjetiva. Os sujeitos que constam no registro precisam estar perfeitamente identificados e qualificados para torná-los inequívocos em relação a outros sujeitos. Os homônimos, por exemplo, isso é uma situação complicada. Tem várias pessoas com o mesmo nome. Como diferenciá-las? Diferencia pelo CPF, diferencia pela carteira de identidade, diferencia pela filiação, ou seja, existem critérios para torná-los únicos. E por isso a necessidade da perfeita identificação da qualificação no registro. Por isso não se aceita nome pela metade. Não, o nome tem que ser escrito todo ele, abreviaturas não se aceita. O cuidado com a grafia do nome, importantíssimo a grafia do nome, para a segurança jurídica. O princípio da continuidade, isso é um dos sustentáculos do sistema registral imobiliário brasileiro, que é o princípio da continuidade. Um registro vai derivando do outro e assim sucessivamente vai formando o encadeamento dominial. Então, se alguém pedir uma certidão quinzenária, por exemplo, ele vai receber uma ou mais certidões que comprovam todo o encadeamento dos últimos 15 anos. Então, é possível retroagir. Pegamos uma certidão atualizada hoje, podemos retroagir até a origem desse imóvel. Quando pela primeira vez o imóvel, com a mesma característica do atual, ou um imóvel maior, de onde esse atual fazia parte. Imaginamos o seguinte, há muitos anos atrás uma gleba foi loteada. Cada lote teve uma matrícula própria. A origem desses lotes é a gleba. Agora, num desses lotes foi construído um edifício, foi instituído o condomínio e foram abertas as matrículas das unidades autônomas. Pegamos a matrícula da unidade autônoma, chegamos no terreno, do terreno nós vamos para a gleba. Então, é possível retroagir. Então, a segurança jurídica também está no encadeamento dominial. Princípio de prioridade. O princípio de prioridade ele tem a ver com a prenotação, com o protocolo do título no registro de imóveis. O protocolo, como regra, assegura a prioridade daquele título em face de outros. Especialmente quando o título visa constituir um direito e não declarar um direito, é de boa orientação que o título seja deixado para registro e, portanto, prenotado no momento da apresentação. No caso de uma escritura pública de partilha em que os herdeiros já são proprietários, eles apenas querem dar publicidade para efeitos de disponibilidade, querendo, eles podem apresentar esse título no registro de imóveis para cálculo de emolumentos e conferência, ou seja, a qualificação. Aí o oficial vai verificar se a escritura apresenta qualidade suficiente para merecer o registro ou não. Isso que eu falei de apresentar o título para cálculo de emolumentos e conferência é livre para qualquer título. Todavia, como boa orientação, aqueles títulos que visam constituir um direito, o melhor é já prenotar para assegurar a prioridade em relação ao outro título. Porque não se sabe, daqui a pouco existe um outro título disputando o direito. E aquele que for prenotado primeiro e puder ser registrado primeiro, exclui o apresentado por último. Então, esses cuidados. Da matrícula no registro de imóveis, a partir de 76, a partir de 1º de janeiro de 76, nós inauguramos no registro de imóveis brasileiro o fólio real, ou seja, cada imóvel uma matrícula, a cada matrícula somente um imóvel. Então, qualquer ato de registro só pode ser praticado na matrícula.
Eu fiz referência num outro vídeo, no vídeo anterior, de que ainda existem imóveis transcritos, ou seja, existem registros de propriedade imobiliária pelo sistema anterior, do fólio pessoal. Aos poucos, eles vão migrando para o fólio real. Então, nessas situações em que ainda existe o fólio pessoal, se esse imóvel vai ser objeto de algum registro, antes da prática do ato de registro, terá que ser aberta a matrícula, terá que ser inaugurada a matrícula. A abertura da matrícula, ela pode ser feita a pedido do interessado, e aí eu volto àquilo que eu falei no vídeo anterior, como uma das providências que antecedem a lavratura da escritura de partilha. Se o imóvel ainda não estiver matriculado, solicitar ao registrador de imóveis que abra a matrícula, que matricule o imóvel. E já, nesse momento, se faz todo o saneamento das deficiências que, porventura, existirem. Com isso, não haverá problema. Depois apresenta a escritura de partilha, no que está relacionado ao imóvel, se ele foi matriculado, está tudo certo. Agora, se ele não for matriculado, talvez o registrador vá devolver a escritura, vai solicitar uma retificação, então isso pode tumultuar um pouco o processamento, né? E, digamos assim, demorar um pouco mais, tornar menos célere. A matrícula, portanto, serve de base física e jurídica para a escrituração dos atos de registro e averbação. Atos de registro, volto a reafirmar, só podem ser feitos na matrícula. Os atos de averbação podem ser feitos tanto na matrícula, na transcrição, ou qualquer outro livro existente no registro de imóveis, por se tratar de ato acessório. Atos de registro na matrícula. Existe o livro auxiliar 3, em que também são praticados atos de registro. Mas, rapidamente, diferenciar o livro 3 do livro 2, que é a matrícula. O livro 2, ele é inaugurado, ou seja, cada matrícula é inaugurada com um imóvel. O livro 3, não. O livro 3, ele serve para todos os atos que são praticados no registro de imóveis e que não estejam relacionados a bens imóveis. Ou a relação é apenas indireta e tem outro objetivo. Por exemplo, a convenção de condomínio de um edifício. Os condôminos aprovam a convenção de condomínio. A convenção de condomínio não é registrada na matrícula, ela é registrada no livro 3. Nas matrículas das unidades é feita uma averbação linkando a convenção de condomínio registrada no livro 3. De sorte que a pessoa, ao ler a certidão da matrícula, toma conhecimento de que aquela unidade autônoma matriculada ali está sujeita a uma convenção de condomínio registrado no livro 3. E para concluir o vídeo, uma diferença entre encerramento de escrituração e cancelamento de matrícula. Antes eu disse que, ou enfim, citei como exemplo, alguém é proprietário de um terreno, constrói um edifício, institui o condomínio edilício e abrem-se matrículas para as unidades autônomas. Neste caso, a matrícula do terreno, ela terá a sua escrituração encerrada. Por quê? Foi instituído o condomínio, foram abertas novas matrículas das unidades autônomas. Então, naquela matrícula do terreno, não serão mais praticados atos de registro. Isso é um exemplo de encerramento de escrituração. Um outro exemplo, são 2 ou mais terrenos pertencentes ao mesmo proprietário, lindeiros, ou seja, fisicamente justapostos, e o proprietário ele quer unificá-los, colocá-los numa única matrícula. Então, se faz o encerramento de todas as matrículas, abre-se uma matrícula nova, está resolvido. O cancelamento da matrícula, ele se opera mediante decisão judicial. O cancelamento, ele tem como fundamento a nulidade da matrícula. Portanto, cancelam-se matrículas que não encontram suporte jurídico suficiente para existir. Tá? Então, aqui, eu encerro a minha fala sobre o registro de imóveis, esses aspectos gerais sobre o registro de imóveis, e no próximo vídeo, eu vou focar mais sobre a qualificação da escritura pública de partilha no registro de imóveis, e também fazer alguma relação com formais de partilha que são levados a registro. Tá bem? Até mais.